Escatologia Preterista Completa. Vídeo todas as semanas. Fala galera! Alexandre Moraes do canal Escatologia Preterista Completa, aqui de novo com vocês. E dessa vez estarei realizando aí mais um vídeo legal, do qual eu vou falar, a respeito da data do livro do Apocalipse, de quando foi escrito. Peguei aqui no Wikipedia o seguinte, está escrito o seguinte aqui: as datas estimadas para o Apocalipse indicam que foram escritos durante a vida do apóstolo João. Ponto. De acordo com a tradição antiga de Irineu, Eusébio e Jerônimo, este livro foi escrito durante o reinado do imperador romano Domiciano, ao redor de 95 ou 96 depois de Cristo. Vamos analisar, galera, dentro do campo da ideia e ver se realmente confere a teoria desses pais da igreja, Irineu, Eusébio e Jerônimo. Vamos ver se eles estavam certos, de acordo com o que está escrito. Então venha comigo nessa e vamos analisar. Aqueles que estão entrando no canal pela primeira vez, sejam bem-vindos e aproveitem e se inscrevam aí. Todas as semanas estou realizando vídeos e fazendo lives, falando especificamente aí sobre a escatologia preterista completa. Então vamos lá, galera. Vamos analisar e ver se realmente confere essa data de 95 e 96 depois de Cristo. Vambora, venha comigo. Vamos lá, galera. Estarei realizando mais um estudo legal, do qual eu vou falar aqui a respeito da data do livro do Apocalipse. Beleza, galera? E vamos analisar aqui, de acordo com o que está escrito dentro do campo da ideia, e ver se realmente o livro de Apocalipse foi escrito no ano 95 ou 96 depois de Cristo, segundo aí os pais da igreja, Irineu, Eusébio e Jerônimo. Vamos lá. A primeira passagem que eu quero mostrar para vocês aqui é Apocalipse capítulo 1, versículo 1, onde Jesus Cristo vai pedir para João testificar o seguinte, e ele vai escrever: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos. Lembrando que esses servos aqui, galera, não tem nada a ver com os líderes religiosos aqui no século 21, ou aqueles líderes religiosos após o primeiro século, ou seja, após o ano 70 ali. Tá? Aquela mesma geração de Jesus Cristo. Então todos esses servos seriam eles, todos aqueles que faziam parte ali das 7 igrejas da Ásia, tá? Segundo a exegese, segundo aí o contexto das escrituras para quem foi direcionadas essas cartas, não teria como ser colocado isso aqui após o ano 70, tá? Por quê? Olha só o que vai dizer aqui, ó. Antes de eu ler esse início aqui, vamos lá. Olha só, hein? Deixa eu voltar aqui. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só, hein? Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, em outra linguagem está lá, na tribulação, no reino e na perseverança na fé em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, ou seja, pretérito perfeito. Quando ele escreve, quando ele testifica o livro de Apocalipse, ele já não estava mais na ilha de Patmos, tá? Quando ele escreve o Apocalipse, até porque ali na ilha de Patmos era um regime intenso, um regime complicado, e não teria nenhuma possibilidade de João escrever o livro do Apocalipse, tá? Então, com certeza, para ele testificar e escrever o livro do Apocalipse, ele tinha que sair da ilha de Patmos para isso. Por isso que vai estar aqui no pretérito imperfeito, que é passado, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, ou seja, pretérito perfeito também, passado, tá?
quando ouvi de trás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que dizia... Aí Jesus Cristo, ele fala o quê? Abre aspas. Escreve em um livro. Que livro é esse? O livro de Apocalipse. O que vês e envia-o a estas igrejas. Quais igrejas? Igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que não tem nada a ver com essas instituições religiosas, com a Igreja Católica, que foi fundada ali por volta do século III, né? Pelo imperador ali Constantino, que iniciou, tá? Então não tem nada a ver. Isso aqui é uma carta, é um livro que foi direcionado ali especificamente para as 7 igrejas da Ásia que se faziam presente lá na mesma geração de Jesus Cristo, ou seja, antes do ano 70. Beleza, galera? Agora vamos voltar lá para o versículo 1, onde ele vai dizer o seguinte. Vamos continuar lá. Vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar. Se o livro de Apocalipse, galera, foi escrito no ano 95, 96 depois de Cristo, e o templo cai no ano 70 e tem toda aquela grande tribulação, né, conforme vai relatar ali Flávio Josefo, né? Eu mostrei, já fiz até vídeos falando aí, resumindo aí as obras de Flávio Josefo, que vai fazer um pareamento, um grande alinhamento ali com Mateus capítulo 24, em um dos sermões proféticos de Jesus Cristo, do qual ele vai falar primeiro ali da queda do templo, né? E até o final ele vai dizer também, vai abordar lá, né, que muitos daqueles judeus ali, que os judeus seriam cativos e que os gentios, inclusive, né, pisariam lá em Jerusalém e teria esse templo, do qual eu vou mostrar depois aqui no meu vídeo. A gente vai chegar a essa conclusão lá. E que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Após o ano 70, não existe nenhuma história, nenhum enredo do qual venha dar uma grande tribulação para o povo judeu, galera. Até porque, né, de acordo aí com todos os relatos de Jesus Cristo, a grande tribulação, todo o sofrimento, todas as coisas ruins que deveriam acontecer, cairia ali, né, especificamente sobre a cidade de Jerusalém, do qual ele deixa claro, e ele especifica isso em Lucas, capítulo 20, versículo 20, aliás, capítulo 21, versículo 20, ele deixa claro isso. Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição. A cidade que ainda se fazia de pé e o templo estava de pé, não tinha caído ainda. Aí no versículo 22, porquanto esses são, deixa eu acrescentar aqui, crescer aqui, porquanto estes serão os dias de vingança, ou seja, o grande acerto de contas que cairia sobre Jerusalém, a fim de quê, galera? A fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Escrito aonde? Na Taná e na Torá. Que se cumpriria ali em Jesus Cristo, né? Na Torá por parte de Moisés, na Taná por parte do rei Davi e por parte dos profetas, que foram ali, né, a sombra, a tipologia, o físico, que se cumpriria em Jesus Cristo de forma espiritual. Beleza, galera? Aí depois no versículo, olha só, lá no versículo 27, ele vai dizer o seguinte: então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem, ou seja, Jesus Cristo, trazendo ali a parúzia,
no seu grande reino e glória, ou seja, trazendo justiça e juízo sobre Jerusalém. Isso aqui é uma figura de linguagem com poder e portentosa glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Né? Mas para os teólogos de plantão aí, né, os futuristas, os líderes religiosos que estão aí nos dias de hoje, dizem e querem colocar que esse evento ainda está para acontecer. Tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira, e já se passaram mais de 2000 anos. E aqui ele vai dizer: pois está muito perto a vossa redenção. E que redenção seria essa, galera? Seria ali a entrada na Nova Jerusalém. Por quê? Porque a antiga Jerusalém, a física, ela cairia e seria estabelecida ali a Nova Jerusalém, e eles entrando nessa Nova Jerusalém como reis e sacerdotes, ganhando a coroa. Beleza, galera? E depois ele vai dizer o seguinte. Vamos lá. Cadê? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. E depois ele vai dizer o seguinte: eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão, preste atenção, e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poderem agir assim. Que tempo seria esse, galera? Que tempo seria esse? Seria exatamente esse tempo aqui, ó. Olha aqui, ó, o tempo que seria, ó. Um tempo. Deixa eu marcar aqui, ó. Olha aqui, ó. Um tempo, 12 meses. 2 tempos, 24 meses. Metade desse tempo, 6 meses. Total, 42 meses. Nós temos essas menções, aonde? Em Daniel capítulo 7, versículo 25, Apocalipse capítulo 13, versículo 5, Apocalipse capítulo 12, 6, e temos uma outra referência, galera, que está em Apocalipse capítulo 1, onde vai falar ali da mendição do templo de João. E quem são esses gentios, galera? São exatamente os pagãos, o Império Romano, que pisaria ali durante esse período, período de 42 meses, que é a mesma coisa de 1.260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos analisar lá, vamos lá. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 11. Vamos lá, no 11. Ele vai dizer o seguinte. 11, versículo 1. E versículo 2, hein? Olha só. Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepare-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não considere o pátio exterior, não tome suas medidas, pois ele, olha aqui, ó, pois ele foi entregue aos que não são judeus, né? Em outra linguagem está lá, aos gentios ou aos pagãos, que são exatamente quem? O Império Romano, tá? Agora preste atenção aqui no final, ó. Olha aqui no final, ó. Eles pisarão a cidade santa, que é Jerusalém, né? Durante que período, galera? 42 meses, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vai fazer o pareamento com o quê? Vai fazer o pareamento com Lucas capítulo 19, com Lucas capítulo 21, lá no final.
lá no final, ó. Olha aqui, ó. Vai fazer o pareamento com isso aqui, ó. Até que passe o tempo de poder agir assim. Jerusalém será pisoteada pelos gentios. Exatamente o período de 3 anos e meio. Nós temos essa referência também, galera, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, se eu não me engano. Cadê? Olha aqui, ó. A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras. Por quanto tempo? 42 meses. Outra referência. Olha aí, ó. Inclusive, rapaziada, isso aqui temos uma referência lá em Daniel, do qual vai fazer o apontamento, né, para esses 42 meses. O apontamento em Daniel. E em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Olha aí, ó. Vamos pegar lá. Daniel 7, 25. Olha só, hein. Esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Ponto. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 42 meses. Olha o apontamento aí, ó. Olha o apontamento. Por isso, né, que Jesus Cristo ele vai falar isso aqui, ó. Olha aí, ó. Mateus capítulo 24, versículo 15. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que tiverem na Judéia fujam para os montes. E ele vai relatando o sermão profético ali, né, de todos os acontecimentos que deveriam acontecer ali com a Jerusalém existente na mesma geração de Jesus Cristo, né? Em outras linguagens está escrito lá, então, quem ler, entenda, né? Por quê? Porque tudo o que aconteceu lá na época da Antiga Aliança, né, por parte ali da primeira profanação por Antíoco Epifânes, foi um apontamento, né, que deveria se repetir por parte ali de Jesus Cristo para poder dar a entrada aí na nova Jerusalém espiritual, caindo ali a antiga Jerusalém e se cumprindo, né, vindo o fim de todas as coisas ali no ano 70. Então, por isso que Jesus Cristo ele vai mencionar isso aqui e vai pedir para os discípulos, para eles, para os apóstolos, todos eles se lembrarem do que já tinha sido falado por Daniel e que já tinha acontecido de forma literal lá, né? Apontando para todos os acontecimentos aí referentes a Jesus Cristo. Beleza, galera? Então vamos voltar lá para o Apocalipse capítulo 11. Vamos lá. Apocalipse capítulo 11. Aí ele vai dizer no versículo, repetindo aqui versículo 1 e 2. Vamos lá. Segundo Apocalipse capítulo 11, versículo 1,
e o versículo 2, o templo teria que estar de pé, porque senão não faria sentido nenhum Jesus Cristo pedir para João fazer a medição desse templo. É óbvio que a medição ela não foi uma medição literal. Isso aqui é uma metáfora, tá? E que faz ali o pareamento, galera. Faz ali o pareamento com Ezequiel capítulo 40, porque Ezequiel também recebeu essa revelação ali do anjo, essa orientação do anjo para fazer toda a medição do templo. Então tem todo o pareamento ali com Ezequiel capítulo 40, e no versículo 2 seria ali de forma literal, porque foi exatamente o que aconteceu. O período de 42 meses do qual o próprio Império Romano estaria lá, né, pisoteando Jerusalém, antes de vir ali o grande cerco, conforme vai mencionar em Lucas capítulo 21, versículo 20, né? Quando Jesus Cristo fala: quando virdes a cidade de Jerusalém cercadas por exércitos, sabei que é chegada ali a sua grande destruição. E ele vai mencionar isso também, galera, em Lucas capítulo 19, né? Jesus Cristo vai deixar claro isso em Lucas capítulo 19, do qual ele vai mencionar o seguinte: ele entra na cidade de Jerusalém. Cadê? Quando ia chegando assim, viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: ah, se tu compreendesses esses dias, sim, tu também, e que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Isso por quê? Porque eles não teriam ali visão para poder entender a espiritualidade, né? As boas novas que Jesus Cristo estava trazendo ali durante o período de 3 anos e meio, do qual ele prega as boas novas para eles e eles recusam, por falta de visão espiritual. Virão dias em que teus inimigos, quem são esses inimigos? O próprio Império Romano, te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti, que foi exatamente o tempo ali de 3 anos e meio que eles cercaram Jerusalém, pisotearam Jerusalém durante esse tempo ali, e no ano 70 eles dão o checkmate, destruindo Jerusalém de uma vez por todas. 44. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Ti em quem? Jerusalém, lá dentro. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Porque o templo cairia, a cidade seria completamente destruída. Porque não reconhecestes a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. E que visitação de Deus foi essa? Exatamente Jesus Cristo sendo o verbo, anunciando esse verbo para eles. E eles simplesmente negligenciando as palavras de Jesus Cristo, que era do próprio Deus, para todos eles ali na casa de Judá. Então, como que o livro, meu mano, do Apocalipse poderia ter sido escrito depois do ano 70? Como? Se o templo estaria de pé, meus brothers? Segundo o Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Como isso? Mais adiante ele vai falar aqui das 2 testemunhas. Olha aqui, ó. Olha só, ele vai falar das 2 testemunhas. Vamos voltar lá para o Apocalipse capítulo 11. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando eles tiverem então concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará. Olha aqui, ó. E prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. Que grande cidade é essa, galera? Olha aqui, ó. Jerusalém, que simbolicamente é denominada como Sodoma e Egito. Por que tem essa referência de Sodoma e Egito? Porque Jerusalém segue o mesmo exemplo
dessas duas cidades se tornando ali prostituta, indo contra o Eterno, se opondo contra o Eterno. E olha outra referência de que isso aqui é a cidade de Jerusalém, ó, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Onde que Jesus Cristo foi crucificado? Em Jerusalém. A cidade que estaria de pé por causa de quê? Por causa da grande representação do templo, que também estava de pé lá, e do qual o próprio Davi, ele vai fazer essa menção, né? Lá em Salmos 122. Olha só. Deixa eu botar isso aqui para cá. Alegrei-me quando me convidaram, quando me disseram, né? Em outra linguagem, vamos à casa do Senhor. Quem era essa casa do Senhor? Olha aqui, ó. Eis que nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém. Essa era considerada a casa de Deus, a cidade de Jerusalém, do qual o templo ainda estava de pé. Que não poderia ser a casa de Deus ali o templo, né? Construída por mãos de homens, porque senão entraria em contradição com o profeta Isaías, onde ele vai falar que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Estevão vai testificar isso em Atos 7 e o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17 para a igreja de Ateniense, tá? Ateniense, né? De Atenas. Vamos lá, hein? Vamos continuar, galera. Agora vamos ver uma outra referência, galera, que está em Apocalipse, que vai jogar por terra aí, cara, a teoria de Irineu, Eusébio e Jerônimo. Olha só, hein? Apocalipse capítulo 2, versículo 9, vai dizer o seguinte. Deixa eu pegar aqui o contexto. Vamos ler aqui do versículo 8, para a gente ver para quem que está sendo direcionada essa carta especificamente, ó. Ao anjo da igreja em Esmirna, tá? Essa é uma carta direcionada para a igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas da Ásia. Escreve o seguinte: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. 2 pontos. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Por que ele fala aqui dos que se dizem judeus, mas não são? Porque aqueles que se opunham a Jesus Cristo ou à igreja, a noiva de Jesus, né, digamos assim, que eram ali os líderes religiosos que incitavam o povo a ir contra os apóstolos, contra os discípulos, e incitava até o Império Romano a se opor contra eles para poder matá-los. Tá? Eram exatamente aqueles líderes religiosos. E ele vai dizer, pelo contrário, eles são... Deixa eu pegar só essa última parte aqui, galera. Olha aqui, ó. Eles são sinagoga de Satanás. Por que sinagoga de Satanás? Se a gente analisar, galera, a etimologia da palavra Satanás lá no hebraico significa opositor, ou seja, um adjetivo. Um sujeito que se opõe. Um sujeito que faz oposição. Então, por que ele fala aqui sinagoga de Satanás? Por causa dos judeus, que estava debaixo ali da religião principal da época, né? Porque eles consideravam os ensinamentos de Jesus Cristo como seita, né? Eles se opunham às palavras de Jesus Cristo, às boas novas de Jesus Cristo. Consequentemente, os ensinamentos dos apóstolos que continuariam ali, né? Anunciando as boas novas de Jesus. Então, todos aqueles judeus que estavam ali dentro da cúpula
do falso profeta, que foi Jerusalém ali por parte dos líderes religiosos, aqueles que deveriam ser, né, os verdadeiros pastores, mas muito pelo contrário, né, estavam se opondo. Então eles ali eram a sinagoga de Satanás, porque estavam ali aliados com o próprio Império Romano para poder matar tanto Jesus Cristo como todos os apóstolos, os seus discípulos e tudo mais. Beleza, galera? Então isso aqui é uma referência que joga por terra a teoria de Eusébio. E o templo estaria de pé, porque senão Jesus Cristo não pediria para João escrever isso aqui e não teria falado ali sinagoga de Satanás. Essa sinagoga de Satanás não seriam ali, né, os lugares onde os discípulos se reuniam, galera. Até porque onde eles se reuniam não eram nas sinagogas, eram nas casas. Eram nas casas. A gente tem várias referências aí no livro de Atos. Várias referências. Toda a igreja, todas as igrejas ali por parte dos apóstolos, por parte dos discípulos ali, né, todas as reuniões deles ali eram sempre nas casas. Sempre. Eu não vou colocar aqui para não ficar muito grande o meu vídeo, mas vocês podem pesquisar aí, galera. São várias evidências. Vamos lá, hein? Uma outra referência que está também, né, lá no Apocalipse capítulo 3, vamos lá, 3 versículo 9, olha só, hein, eu vou selecionar aqui o 9 e o 7 para a gente pegar o contexto, olha só. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve o seguinte, aqui ele já pede para direcionar a carta para a igreja de Filadélfia, também uma das 7 que se fazia presente lá, né, na mesma geração de Jesus Cristo, na igreja do primeiro século, uma das 7 da Ásia. Olha só, hein? Assim declara aquele que é santo e verdadeiro. Quem? Jesus Cristo. Olha só. Que possui a chave de Davi. Essa chave é a chave que abriria ali, né, as portas para eles, que dariam a espiritualidade para eles, para a entrada deles na Nova Jerusalém. Olha só. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. 2 pontos. Farei aos da sinagoga de Satanás, galera, aos que se dizem judeus e não são, porque eram hipócritas. Olha só, hein? Mais uma referência de que o templo deveria estar de pé, galera, porque a religião judaica ela era vigorada ali entre eles. Olha aí, ó. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Olha aí, ó, mais uma referência que joga por terra a teoria de Irineu, Eusébio e Jerônimo. Olha aí, ó. Vamos lá, hein? Vamos aqui analisar uma outra referência, galera. Uma outra referência que vai estar... Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Galera, mais uma referência aí que vai dar o checkmate. Aqui vai ser o checkmate. É irrefutável. Não tem como refutar isso aqui. Vamos lá, hein? Segunda história, hein? Olha só, hein? Apocalipse, capítulo 17. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 17. Inclusive, já fiz até um estudo aí, galera, falando sobre o Apocalipse 17, tá? Um dos meus últimos vídeos aí, falando aí sobre a grande prostituta, né, do Apocalipse 17. Quem não assistiu, vê lá, analisa lá, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas não vou me aprofundar muito aqui não, senão vai ficar muito grande o vídeo, né? Até porque o objetivo aqui desse vídeo é provar para vocês aí que o livro do Apocalipse jamais teria sido escrito após o ano 70. Olha só, Apocalipse capítulo 17. Vamos analisar aqui o seguinte, galera. Versículo 9 e 10. Olha só, prestem atenção. João ele vai escrever o seguinte: agora é preciso sabedoria para decifrar, né? João escreve isso aqui para as 7 igrejas da Ásia. As 7 cabeças são 7 colinas, né? Ou os 7 montes, tá?
sobre as quais está assentada a mulher, né? As 7 colinas, os 7 montes, eu já expliquei lá no meu outro vídeo, é referente ali ao Império Romano, tá? Significam também 7 reis. Quem são esses 7 reis, galera? Esses 7 reis são exatamente os 7 reis ali do Império Romano, tá? E por que isso? Porque o próprio Daniel, o próprio anjo, vai descrever para Daniel, né? O último chifre que sai, os 10 chifres que saem de todos esses imperadores que reinaram ali durante o período até o ano 70. Beleza? O primeiro imperador foi ali o Júlio César, depois teve ali o Otávio Augusto, o segundo chifre, né? Tibérios, o terceiro, Calígula, o quarto, quinto chifre, Cláudio, o sexto chifre, Nero. Aí depois tivemos mais 3 chifres que não receberam ali autonomia, legitimidade como imperadores. Isso por conta ali, né? De uma grande guerra civil, tá? Por parte ali do Império Romano. E tudo isso tinha que acontecer para se cumprir aí a profecia. Beleza? E depois tivemos o 8º Otton e o 9º Vitélio. Todos eles ali reinaram por um pouquíssimo período de tempo, aproximadamente ali mais ou menos uns 6 meses, por volta de uns 6 meses. Depois entra ali o 10º chifre, Vespasiano, que mata as tropas de Vespasiano, arrebenta, arregaça com o Vitélio. E Vespasiano assume ali o reinado, tá? Se cumprindo ali os 10 chifres do Apocalipse, capítulo de Daniel, capítulo 7, onde ele vai fazer essa referência que sai ali do 4º animal, que foi o Império Romano, o último animal, que seria ali o mais poderoso, tá? E que se daria ali no período, né, de Jesus Cristo, para se cumprir ali o grande juízo que cairia sobre Jerusalém e a grande entrada ali da Nova Jerusalém, fazendo com que todos eles ali, todos aqueles eleitos e escolhidos, se tornassem reis e sacerdotes na Nova Jerusalém. Beleza, galera? Então vamos lá, galera. Vamos voltar lá para o Apocalipse capítulo 17, onde ele vai dizer o seguinte: agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Significa também 7 reis. Aí ele vai falar: 5 deles já caíram. Quais foram os reis que caíram, galera? Deixa eu desmarcar aqui. Júlio César 1, Otávio Augusto 2, Tibério 3, Calígula 4 e Cláudio 5. Esses 5 caíram. E quem estaria de pé lá? Porque João ele vai escrever o seguinte: um ainda persiste. Quem estaria de pé? Quem estaria de pé lá, galera? Seria o 6º rei, o Nero. Agora vem aqui o seguinte: Nero, o 6º rei do Império Romano, ele que prende João na ilha de Patmos, e ele reina até 68 DC, depois de Cristo. Ué, peraí, se ele se fazia presente ali, né, no período que João vai testificar isso aqui, e Nero morre em 68 depois de Cristo, como que o Apocalipse teria sido escrito no ano 95, 96 depois de Cristo, segundo aí os pais da igreja? Vê se tem lógica isso, galera. Vê se faz sentido um negócio desse. Se César Nero ele morre, o 6º rei do Império Romano morre no ano 68 depois de Cristo. O reinado dele é de 54 até o 68. Faria sentido um negócio desse? Teria lógica, galera? Fala comigo aí. Diz pra mim se teria lógica. Agora, uma outra coisa que a gente vai analisar, galera. Olha só o seguinte. A gente tem aqui Hebreus capítulo 12, versículo 22.
onde o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte, 12:22, preste atenção. Olha só. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos. Diz o seguinte para mim, galera. Se o livro do Apocalipse é a revelação para todos eles, para todos os eleitos, todos os que estavam lá, como é que o autor aos Hebreus teria tido essa revelação antes de João, galera? Já que João ele escreve o Apocalipse no ano 90 e o livro de Hebreus foi escrito bem antes do ano 70. Porque isso aqui vai fazer o pareamento, né? Vai testificar com o próprio Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Vamos lá, olha só. Versículo 1. Olha aí, ó. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000, que ostentavam, escritos em suas frontes, o nome dele e de seu pai. Olha só, mais uma outra referência. Apocalipse 3:12. Olha só, 3:12, ó. Olha aqui, ó. Farei do vendedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Olha só. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. Outra referência. Apocalipse 21:10. Olha aqui, ó. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Outra referência. 5:11. Olha aqui, ó. Então reparei e também ouvi a voz da grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e milhares, de milhões e milhões. Vê se não bate com as mesmas palavras do autor aos Hebreus, galera. Olha aí, ó. Mais uma aqui, ó. 7:11. Preste atenção, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu desmarcar aqui. 7:11. Olha aqui, ó. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus. Vê se não faz a mesma referência ali, o mesmo pareamento com Hebreus capítulo 12:22. Vamos voltar lá para Hebreus para a gente relembrar. Olha aí, ó. Hebreus 12:22. Olha aí, ó. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares e milhares de anjos. Olha, se era a revelação para a igreja, para as 7 igrejas da Ásia, e isso foi escrito no ano 90, e o livro aos Hebreus foi escrito bem antes do ano 70, como é que o autor aos Hebreus teria tido essa revelação antes de João, se a revelação para as 7 igrejas da Ásia foi específica a João, cara? Vê se faria sentido o livro do Apocalipse ter sido escrito depois do ano 70, já que o autor aos Hebreus já estaria ciente de todos esses acontecimentos. Se ele escreve isso aqui, a lógica seria o quê? Que ele já tinha testificado o próprio Apocalipse, pô. E não foi só o autor aos Hebreus, não. O próprio Tiago também vai testificar isso. Ou Tiago recebeu a revelação antes de João. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 12.
Olha aqui o que ele vai falar, ó. E olha que olha que a carta de Tiago é a carta mais nova de todos eles, hein? Que foi escrita ali por volta do ano 40 depois de Cristo. Olha só, hein? Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. E onde é que está isso? Olha aí, ó. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Olha lá, ó. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Olha a revelação aí, que foi testificada a João. Como é que Tiago iria saber disso? Olha aí, ó. É isso aí, galera. Mais um vídeo. Estarei finalizando aqui agora. Beleza, rapaziada? Os que estão entrando aí no canal pela primeira vez, se inscrevam no canal para que vocês possam ficar por dentro da escatologia preterista completa, hein? É isso aí, galera. Resumindo aí, de acordo com tudo que eu apresentei para vocês aí, né? Até mesmo aí com as palavras de Jesus Cristo, que ele deixa claro que em breve, o mais cedo, né, estaria ali para chegar a esse grande evento, o fim dos dias, o fim dos tempos, né, toda aquela grande tribulação que cairia ali sobre o povo específico que eram os judeus, todos que estariam reunidos ali em Jerusalém, conforme eu mencionei aí em outros vídeos, em Atos dos Apóstolos e tudo mais. Como que poderia ser escrito isso depois do ano 90? Dos anos 90, se Jerusalém, se o templo, tudo cai e é destruído ali no ano 70, né? E o próprio Jesus Cristo, ele vai deixar claro, como eu mencionei aí, logo no início, né? Em Lucas capítulo 21, versículo 20 e 22, galera. Quando virdes o exército fechando o cerco ao redor de Jerusalém, sabei que é chegado a hora da sua absoluta destruição. Porquanto estes serão os dias de vingança contra quem? Contra Jerusalém, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ou seja, isso se cumpriria após quando? Após a destruição de Jerusalém, galera. A queda do templo no ano 70. Então, como que a gente vai colocar, né, o livro do Apocalipse para o ano 95? Não faz nenhum sentido, já que o templo e a cidade de Jerusalém ela foi destruída no ano 70 e já estava ali completamente dominada, né, pelo povo pagão, pelo Império Romano, cara. Não tem lógica um negócio desse. Não faz sentido nenhum adotar aí a teoria de Eusébio, Irineu, né, e Jerônimo. É óbvio que eles trouxeram essa ideia, eles conjecturaram, né, essa data, essa ideia, para poder tentar destruir aí a escatologia preterista completa. Mas não tem como, porque querer destruir a escatologia completa, meu mano, é simplesmente ir além do que está escrito. E é isso aí, galera. Um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Fui!